Aleluia. Muito obrigado, amado arcebispo Conrado. Shalom a todos, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o tema da ministração de hoje é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Nós vamos ler aqui alguns versículos, porque eu quero trazer esse início para nós irmos ao foco da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Que coisas? O que Jesus estava fazendo, não é? E João, chamando dois deles, ele ainda fez essa pergunta. Enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperemos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João. Olha o que Jesus mandou eles anunciarem. O que vistes e ouvistes? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o quê? O Evangelho. Versículo 23 é o último aqui. E olha o que Jesus diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui unicamente pelo que o teu precioso Filho unigênito fez naquela cruz. Estamos aqui, Senhor, pecadores que somos, dependentes de Ti. Esta é a Tua palavra. E eu sou apenas um vaso inútil, Senhor. Faça a Tua vontade nesta manhã, Senhor. Nós precisamos tremendamente de Ti. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Vamos para Romanos 1:16. Acabamos de ver que Jesus anunciou o evangelho que ele estava pregando, e ele disse: bem-aventurado aquele que não achar em mim tropeço. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos 1:16. Olha como Paulo começa este versículo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, existe algo na natureza do evangelho que, infelizmente, gera vergonha nas pessoas, gera medo de falar, gera medo de ser afrontado, medo de ser ridicularizado na sociedade, medo de ser deixado de lado. Existe algo na natureza do evangelho que faz com que muitas vezes nos intimidemos. E a palavra diz: os covardes não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque no evangelho, no verdadeiro evangelho, neste evangelho que Jesus anunciou e que Paulo disse: eu não me envergonho deste evangelho,
não há negociação com o homem. Não há outras posições, não tem o que eu acho, o que o arcebispo acha, o que a evangelista Cris acha. Não tem. O que nós achamos é o que Deus disse. Não há negociação. Por isso, muitos se intimidam de levar este evangelho, onde as pessoas não vivem e também, infelizmente, não querem viver esta verdade. E que evangelho é este, amados? Este evangelho é a boa nova, ou as boas notícias. E que boa notícia é esta, da qual todo aquele que foi salvo não deve se envergonhar? Que boa notícia é essa? No Evangelho de Mateus, nós vemos que ele apresenta Jesus como rei dos judeus, como rei. No Evangelho de Marcos, ele projeta Jesus como servo de Deus, aquele que serve e que nos ensina a servir. No Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como... De Lucas, apresenta Jesus como o Filho do Homem. O Filho do Homem perfeito, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E no livro de João, a chave, não tem essa palavra evangelho, mas a chave é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No livro do Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Verbo, aquele que se fez carne, o Filho de Deus, que veio para nos salvar. E toda a Bíblia fala desta boa nova do reino. Desde Gênesis 3,15, eu vou enviar a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Está falando do Evangelho. Deus mesmo, o próprio Deus Pai, pregou o Evangelho pela primeira vez, quando houve a queda. A boa notícia. Qual é, então, essa boa notícia? A boa notícia é, amados, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós éramos rebeldes, inimigos de Deus, filhos da ira. Nós andávamos em densas trevas. Éramos um poço de egoísmo, um poço de orgulho, um poço de inveja, um poço de mentira, um poço de egocentrismo. E apesar de tudo isso, ainda nos achávamos justos. Porque eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não isso, eu não aquilo. Nos achávamos justos, sim. Nós nem tínhamos ideia do que era justiça. Senhor Jesus. Éramos seres desprezíveis, amados. Tínhamos tudo para merecer o juízo eterno, o castigo eterno. Mas agora vamos para Efésios 2, versículo 1. Eu vou rapidamente aqui para nós não perdermos tempo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua, continua atuando, mas em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como a supervisora hoje se arrependeu maravilhosamente, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira. O que é que nós merecíamos então, amados? Mas algo que a mente humana não consegue compreender, algo que nós não conseguimos alcançar, aconteceu. Apesar de toda a nossa imundícia, de todo o nosso pecado,
Deus interferiu na nossa história. Nos deu um caminho. Ele não precisava, amados, fazer nada. Se ele não fizesse nada, ele continuaria sendo Deus e continuaria sendo justo. Mas ele veio porque a palavra de Deus diz que todos nós já estávamos julgados. Vejam João 12:47, o que Jesus diz. João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não vou julgá-lo. Sabe por quê? Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, o mundo já estava julgado. Jesus não veio para julgar ninguém, mas ele veio para salvar a humanidade daquilo que ela merecia, da única coisa que ela merecia, o juízo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E por que, amados, nós andávamos desgarrados? Nós andávamos desviados. 1 Pedro 2:25. Porque não queríamos Deus, não queríamos saber de Deus. Diz assim a palavra: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Andávamos perdidos, desgarrados. Nós merecíamos sim o juízo eterno, porque já estávamos todos condenados. Não há nenhum justo. Veja Romanos 3. Vamos lá, Romanos 3, 9. Até o versículo 12. Diz assim: que se conclui Paulo falando aos romanos? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e quando ele fala isso, ele está dizendo judeus e gentios, né? Estão debaixo do pecado. Nós nascemos debaixo do pecado. Tem uma linda bebezinha ali, né? É uma bebezinha? Bebezinho, um lindo bebezinho, perdão. Bebezinho ali, ele nasceu debaixo do pecado. Ele nasceu condenado. Ele precisa de um Salvador. Todos nós, amados. Ah, mas a criança é inocente. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui Paulo está falando, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso, Deus precisou enviar Jesus como homem, nós vamos ver aqui, para poder redimir esta humanidade pecadora. Deus não precisaria fazer isto, amados. Ele continuaria sendo Deus se Ele nos abandonasse para morrermos nos nossos pecados. Mas João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Por que ele fez isso? Porque ele amou o mundo, ele nos amou, ele te amou. Irmã Janete, ele te amou, irmã Maria, ele nos amou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Agora, entendendo a nossa perdição, amados, nós estamos entendendo melhor por que o Evangelho é a boa notícia? Porque Deus não escolheu o juízo para nós. Ele não escolheu para nós o juízo eterno. Ele escolheu misericórdia. Ele escolheu graça. Ele não escolheu condenação eterna para a humanidade. Ele deu uma chance para o arrependimento e para o perdão dos nossos pecados.
Aleluia. Louvado seja Deus. Deus se fez homem, veio a esta terra, viveu no meio dos homens, cheirou o cheiro dos homens, andou na poeira da terra dos homens, comeu a comida dos homens, ele se submeteu a todas as limitações e necessidades dos homens. E esse homem passou a pregar, como nós vimos aqui em Lucas, que ele era Deus, que ele era o caminho, que ele era a verdade, que só nele havia resposta para todas as trevas, para toda a escuridão em que a humanidade vivia. E este homem, porque pregava isto, ele foi morto. Ele foi morto porque ele era Deus e homem ali, vindo, andando na terra para executar esta tão grande redenção. E ele foi morto para que pudéssemos receber uma justiça que nós não tínhamos. Deus fez de Jesus a nossa justiça. É como se eu devesse R$1 milhão para alguém aí, essa pessoa diz que vai me matar porque ela quer o dinheiro dela e eu estou desesperada porque eu não tenho esse dinheiro. E de repente alguém vem lá, nem me fala nada, vai lá e paga a minha dívida. E quando eu vou até essa pessoa, ele fala: o que foi? O que você está falando? Você já pagou, já está pago, você está livre, pode ir. Deus fez de Jesus a nossa justiça. Aleluia! Para que nós pudéssemos, amados, estar diante dele novamente. Adão perdeu a presença de Deus. Adão perdeu a justiça de Deus. Adão perdeu a glória de Deus, a vida de Deus. Mas em Cristo nos foi dado novamente. Aleluia! Então, agora, quando Deus fez de Jesus nossa justiça, não havia mais como acusar Deus de ser injusto. Mas Deus não disse que o salário do pecado é a morte? Então tem que matar toda essa humanidade, porque toda ela é pecadora. Mas como Jesus fez ali uma morte substitutiva, naquela cruz, naquele momento, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Naquele momento, a justiça dele, o sacrifício dele, feito naquela cruz, vem sobre todo aquele que nele crê. E agora, somos justificados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! É um processo isso, amados. Louvado seja Deus. Mas esse homem, Deus, ele era homem, era Deus, 100% homem, 100% Deus. Mistérios de Deus que nossa mente pequena não alcança. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele subiu para o Pai, em glória e em justiça, e nos chamou para o arrependimento, para nós crermos nele, para sermos novas criaturas, recriadas agora, à sua imagem e semelhança, para vivermos crendo e confiando nele. Aleluia! Louvado seja Deus! E não parou aí. Ele prometeu em João 14, do 1 ao 3, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E em Atos 2, o Espírito Santo vem. Aquela maravilha do Pentecostes. E ali agora os homens são convencidos do pecado, da justiça, do juízo. E ele nos chama então para o arrependimento. Aleluia. O arrependimento, amados, é uma joia, é um presente, é uma dádiva tão preciosa que Deus nos deu, que nós nunca desprezemos. E agora, com o Espírito Santo nos nossos corações, acontece o que nós estávamos sentindo aqui durante a adoração, nosso coração queimando, pegando fogo, as lágrimas rolando pela face.
Agora, nós amamos a Deus. Nós que não queríamos saber de Deus, nós passamos a amar a Deus. Nós que éramos inimigos, quando fomos convencidos do nosso pecado, aí vem aquele desespero e nós passamos a perguntar: e agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu vou agir agora? Porque eu recebi Jesus, e agora? Qual é o meu caminho? E esse é o papel da igreja. É mostrar, é ensinar, é orientar. Aleluia, é o papel do corpo de Cristo. Mas quando nós estávamos os pecadores, e agora o que é que eu faço? Como é que eu vou? Para onde eu vou? Nós ouvimos um grito bradando daquela cruz: está consumado! Está consumado! Aleluia! E esta frase, está consumado, que foi dita por Jesus na cruz, ela é uma palavra grega, tetelestai, que significa levar a um fim, completar ou realizar. Ele levou a termo, ele cumpriu, ele realizou a vontade do Pai. Morrer para que a humanidade fosse salva. Aleluia. Então, amados, ele alcançou o propósito. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra, ele disse. E qual é a vontade do Pai? Que nenhum daqueles que o Pai me deu pereça. Então ele cumpriu tudo ali. E essa declaração de Jesus lá na cruz, ela cumpriu várias coisas. Ela cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Ela mostra a conclusão da expiação dos pecados do homem através do sacrifício perfeito de Jesus. Porque, amados, só tem este sacrifício, não tem outro. Só tem um evangelho, não tem outro. Só tem um Salvador, não há outro. Só há um caminho, não há outro. Então, essa frase de Jesus assinala a conclusão da expiação do pecado do homem, através deste sacrifício perfeito. Também esta frase significou o fim da antiga aliança. E o começo, o estabelecimento da nova aliança entre Deus e a humanidade. Esta frase abriu este caminho para que agora o homem possa, debaixo deste sacrifício, debaixo deste sangue, se achegar a Deus. E este sangue proclamou a vitória. Esta frase que Jesus disse, tetelestai, está consumado, agora proclama a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal. Aleluia. E este grito dizia para nós, sim, há esperança para a humanidade. Há esperança para todo aquele que ouve este evangelho e nele crê. Porque, amados, não existe pecado sujo demais que este sangue não possa limpar. Não existe pecador terrível demais que este sangue não possa transformar. Não existe nada que este sangue não possa mudar e transformar na nossa vida. Por isso, cuidado com a acusação que muitas vezes há na nossa mente. É o inimigo que quer nos acusar. Olha, você fez isso, você não tem mais condição. Você está fora. Não. Se nós nos confessarmos os nossos pecados, está escrito, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a imundícia. E aí entra o arrependimento. Aleluia! Este é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Então eu queria agora fazer uma pergunta, amados. Para mim e para todos nós aqui, os que estão nos ouvindo pelas mídias também. Você que conheceu o evangelho. Então eu conheci o evangelho. Está na igreja, você se vê, você até foi lá, fez uma oração, recebeu Jesus. Eu pergunto, você passou a amar a Deus
mais do que amava antes? Você passou a desejar estar com Deus e fazer a sua vontade mais do que fazia antes? Você passou a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia? Aquilo que antes te atraía, agora não te atrai mais, né? E aquilo que te aprisionava, aquele pecadinho de estimação, agora não aprisiona mais. Você sinceramente consegue perceber na sua vida, e as pessoas à sua volta conseguem enxergar em você uma nova criatura? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados, se a resposta a essas perguntas é não, eu sinto dizer, é porque você ainda não ouviu o verdadeiro Evangelho. Porque uma coisa é você estar em um ambiente ouvindo a palavra, entra aqui, sai aqui, não cai no coração, não gera vida. Ou você ainda não foi alcançado por este Evangelho. Talvez, não sei. Porque o Evangelho, eu vou acrescentar uma palavra aqui, é o poder estrondoso de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando esse poder, amados, quando esse Evangelho alcança a vida de alguém, não tem mais como essa pessoa ser a mesma. Quando eu temos um encontro com este Evangelho, com este poder de Deus, nós não conseguimos mais permanecer os mesmos. É impossível ter um encontro com este poder de Deus e permanecer da mesma forma. Quando o poder de Deus nos alcança, esta pessoa, nós somos totalmente transformados em uma nova criatura, completamente transformado. E às vezes a gente pergunta assim, você nasceu de novo, você é nova criatura? Pela fé eu sou. Não é pela fé eu sou, é porque já está consumado, Jesus já morreu, o Evangelho já foi pregado para você, você já recebeu o precioso sangue, então você é nova criatura em Cristo Jesus. Porque o que diz a palavra sobre a fé? A fé é a certeza das coisas que você não vê, como se já existissem. Mas então, você entrou debaixo deste poder e ninguém, nem você mesmo, vê na sua vida que você é uma nova criatura? Algo está errado. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Se eu era orgulhoso, prepotente, mentiroso, não sou mais. Isso tem que sair. E, amados, de vez em quando esses pecados fazem assim na nossa porta. Eles querem entrar de novo. Mas nós temos que lembrar. Nós recebemos o Evangelho, que é o tremendo poder de Deus para a salvação de todos os nossos pecados. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, não vamos confundir o Deus de Israel, o Deus Yahweh, que nós conhecemos hoje, com outros deuses. Porque só há um Deus poderoso para salvar. Só há um Deus cujo poder pode salvar o pecador através deste Evangelho. Aleluia. Aleluia. Este Evangelho é o único que tem poder para transformar homens e mulheres depravados, totalmente vendidos ao pecado, em homens e mulheres santos. Que coisa tremenda. É o único, amados, é o único.
E muitas vezes eu ouço, né, aquela frase assim: você quer aceitar Jesus? Por favor, amados, risquem isso. Risquem essa frase. Não falem mais essa frase. Ninguém aceita Deus, ninguém aceita Jesus. Foi Ele quem nos aceitou do jeito que nós éramos. Nós o recebemos. Recebemos este dom, recebemos este presente. É Ele quem nos aceita. Não somos nós. Tem uma novidade aqui para todos. Não somos mais nós quem decidimos se nós vamos ou não fazer, se nós vamos ou não naquele lugar. É Deus quem decide agora por nós. Ele passou a ser nosso Deus, nosso Senhor. Então, amados, não é o homem que encontra Deus. É Deus que encontra o homem. Ele é que nos encontra. Aleluia. Ninguém aceita Jesus como Senhor. Ah, eu aceito Jesus como Senhor. Sabe por que há um erro nisso? Porque quer você queira, quer não, Deus é Senhor de tudo e de todos. Não eu aceitei ele como meu. Não. Quer o homem queira ou não, ele é Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Amados, nós precisamos nos arrepender também. Hoje me arrependi ali das nossas percepções pequenas a respeito de Deus e a respeito do Evangelho, os nossos achismos, o nosso moldar o Evangelho para que a nossa vida fique mais tranquila, confortável e calma. Nós precisamos nos arrepender disso. Este Evangelho, amados, infelizmente, muitos vivem no que chamam de Evangelho, porque Paulo disse que há um outro Jesus e há um outro Evangelho. Muitos vivem nesse outro Evangelho na ilusão. E esse homem nunca é transformado. Por quê? Porque neste Evangelho, esse outro, quem tem poder não é Deus, é o homem. Neste Evangelho falso, o homem, Deus, o poder de Deus não é quem opera, mas é o próprio poder dele, o próprio poder do homem. Então, pergunte-se a si mesmo e observe à sua volta as pessoas que você conhece, que até vão à igreja, que até vão aos cultos. Observe. Aquilo que você está ouvindo no lugar onde você frequenta, ou nesta igreja, confronta o teu pecado? Aquilo que você está ouvindo te levou ao arrependimento? Aquilo que você está ouvindo te faz sentir o mais miserável, pobre, cego e nu dos homens? Então é o Evangelho verdadeiro. Aleluia. E foi por esses desesperados que entenderam que são pecadores, que carecem da glória de Deus. Foi por esses que Deus enviou Jesus. Foi para esses de coração aflito, porque enxergaram a sua miséria. Vamos ler 1 João 4. Veja, amados, nesses versículos que nós vamos ler agora, mostra como nós não queríamos, mas Deus, enxergando a aflição, Deus enviou Jesus. 1 João 4,19, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O próximo versículo, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de quem?
de Deus. O evangelho de Deus. É este evangelho que salva, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no quê? Nos milagres de Jesus? No evangelho. Os milagres fazem parte do pacote, amados. Mas o cerne, o centro, é o evangelho de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Quantos, amados, nós conhecemos que estão enganados, estão em lugares onde esse evangelho verdadeiro não é pregado, são mantidos por atividades que agradam a carne, são mantidos pelo programa social ali, são mantidos porque são entretidos. E eu pergunto, e as suas almas? Como serão salvos se não ouvirem o verdadeiro evangelho? E aqui entra a nossa responsabilidade. Sim, temos que ir no bulevar pregar o evangelho, temos que ir nas casas, temos que fazer o que vimos aqui o supervisor Jackson fazer. O que ele estava fazendo? Pregando o evangelho, e o Senhor curou. Aleluia! Louvado seja Deus! Amados, muitos estão enganados, porque aquele evangelho não é o poder de Deus. E cabe a nós, primeiro, viver esta verdade. Não adianta falar daquilo que nós não vivemos. Primeiramente, vamos viver dentro da nossa casa, para que os nossos vejam. Depois, vamos viver onde nós trabalhamos, onde nós andamos, nos ambientes públicos, para que muitos possam ver e desejar. Eu tive uma experiência ontem que foi muito interessante. Eu fui fazer uma visita, e era um condomínio que não tinha estacionamento. Eu tive que deixar o carro no centro de Barueri. Eu subi, era uma subida bastante grande, eu acho que devia sair daqui e até mais ou menos aquele prédio aqui da esquina. E eu fui em comunhão com Deus, assim, e as pessoas vinham descendo. E conforme elas passavam por mim, elas olhavam e abriam um sorriso. Eu não estava entendendo aquilo, né? Aí, em algum momento eu disse: Senhor, o Senhor está aqui, não é? O Senhor está aqui, porque, amados, não conhecia aquelas pessoas. E era mulher, era casal com criança, eles olhavam e eles sorriam para mim. Então, eu falei: Senhor, abençoa todos eles com a salvação eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, olha que tragédia. Muitos desses que estão enganados estão ouvindo que a boa notícia é o carro que Deus vai te dar, a casa que Deus vai te dar, a cura que Deus vai te dar. Estão ouvindo que a boa notícia é o casamento que Deus vai te dar. Esta não é a boa notícia, amados. A boa notícia é que o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E é este evangelho falso que é pregado. Sabe o que ele atrai? Ele atrai gente interesseira, que está lá porque quer essas coisas. Ele atrai aqueles que amam a si mesmos. Eu me amo, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus faça para mim, Deus faz por mim. Este é atraído por estas coisas. Mas aquele que entendeu, recebeu, amou a Deus, ele não quer mais este evangelho. Este evangelho dói nos ouvidos. Este evangelho machuca o nosso coração. Porque nós agora entendemos a verdade e queremos a Cristo. Queremos entrar no reino de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, vamos examinar as nossas vidas, para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja. Naquele grande dia, eu creio que Ele terá uma lista. Este creu, recebeu o poder e foi salvo, e não se envergonhou do meu evangelho.
Este creu, recebeu, viveu e não se envergonhou do Evangelho. Subi para aqui, vinde benditos do meu Pai. Este recebeu até o Evangelho, aquela semente que caiu na terra, que tinha espinhos e abrolhos. A semente foi sufocada pela agitação e pela correria do mundo. Este não viveu, não foi transformado. Este se envergonhou do Evangelho. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço. Amados, Deus já fez tudo. Quando esse dia chegar, que nós estejamos na posição, lavados, remidos pelo precioso sangue de Jesus, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquele que crê, também crê em outra coisa que está no pacote do Evangelho. Crê que Deus é santo, santo, santo. E que sem santidade ninguém verá o Senhor. As afrontas deste mundo, as críticas, a rejeição deste mundo é passageira, amados. Pode durar quanto tempo? 70, 80, 90 anos, no máximo 100? Misericórdia, Jesus. Mas o juízo eterno, é para sempre. Aleluia. O último versículo aqui, aliás, penúltimo, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus com letra minúscula deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se este Evangelho está encoberto, é para os incrédulos. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Resume tudo, não é? Mas se o nosso Evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus, com letra minúscula, que envolve tudo isso que nós falamos, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho das boas novas da salvação. Aleluia! Amados, o profeta Isaías, ele fala, um povo que estava em trevas, viu grande luz. E aqueles que habitavam na sombra da morte, para eles resplandeceu-lhes a luz. A luz veio ao mundo, está escrito em João 1, e iluminou a todo homem. Mas ali naquele mesmo momento, há uma declaração do juízo de Deus. Eu quero ir até João 1, porque isso é maravilhoso, amados. E com isso eu vou encerrar. Aqui está falando, né? João 1, versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí pula, porque ele vai falar um pouquinho de João, para o versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, falando de João. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem.
Né? Aí vou continuar. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui está o juízo. A luz brilhou. Cristo veio. Os que creram se aproximaram da luz. Os que não creram se afastaram da luz. Pronto. A separação. Então, amados, vamos guardar no nosso coração. E eu quero repetir Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ou seja, judeus, e também do grego, gentios, a igreja. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados. Aleluia. Peço perdão aos amados, se corri um pouco, é que eu não queria ultrapassar o tempo. Também não queria deixar nada para trás. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Deus eterno e todo-poderoso. O único que foi capaz de olhar para nós, seres tão pecadores e desprezíveis, Senhor, que voltaram as costas para Ti, que deixaram a comunhão contigo, que se perderam, que se desgarraram, que se desviaram. Olhar e dizer: eu vou enviar a solução, eu vou enviar o Salvador. E olha, quando eu enviá-lo, eu vou enviar a semente da mulher, meu próprio filho, que vai nascer em figura humana. E quando eu o enviar, saibam todos que Ele está carregando com Ele o meu poder para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por isso, Jesus. Te agradecemos por aquele tremendo sacrifício naquela cruz. Te agradecemos porque Tetelestai, está consumado. O Senhor realizou a obra até o fim. Te agradecemos porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te agradecemos por esta maravilhosa palavra que contém este Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pelo arrependimento que dia a dia nos transporta para perto de Ti. Porque se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Senhor Jesus, tira de nós todo pensamento pequeno. Tira de nós, Senhor, todo o nosso achismo em relação ao Teu poderoso Evangelho. Senhor, faz explodir em nós, Pai, esta bomba, Senhor, este poder tremendo. Senhor, que este Evangelho grite dentro de nós, que este Evangelho nos transforme, que este Evangelho acabe com a nossa carne, que este Evangelho arranque todo o pecado de dentro de nós, para que nós possamos, Senhor, Te amar hoje e eternamente. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor está fazendo coisa nova, que está saindo à luz. E nós desejamos, Senhor, nós queremos, nós Te amamos, Senhor. Pai, ajuda cada um dos meus amados irmãos aqui. Senhor, aqueles que
estão em dúvida, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tão ocupados, que não têm tempo para te buscar, aqueles, Senhor, que estão entristecidos com as suas situações. Espírito Santo de Deus, vem com este poder do Evangelho eterno, Senhor. Visita, Senhor, e dá, Senhor. Arranca tudo que não é teu, Senhor. Fortalece as mãos frouxas e os joelhos vacilantes, Senhor. Faz novas todas as coisas nas nossas vidas. E, Senhor, por favor, não permita, Pai, que nos envergonhemos do Teu Evangelho. Não permita, Pai, que nos acovardemos. Mas que este poder seja tão vivo dentro de nós, que onde estivermos, o Senhor possa falar, quer nós falemos ou não, quer abramos a nossa boca ou não. Senhor, que este Evangelho seja uma explosão na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, e queremos te adorar. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Aleluia.